E aí, pessoal, boa tarde. Superadas algumas dificuldades de ordem particular e que me impossibilitaram de postar alguns vídeos nos dias anteriores, nós vamos retomar agora o estudo da disciplina de Teoria Geral do Processo. Disciplina esta que é ministrada aos alunos do terceiro semestre da Faculdade de Direito. E nessa disciplina, como vocês bem sabem, nós estávamos estudando os princípios fundamentais de direito processual. E nós já havíamos estudado um conjunto deles. Por exemplo, o princípio do devido processo legal, o princípio da inafastabilidade da jurisdição ou do acesso a ela, o princípio da publicidade dos atos processuais, e agora nós vamos examinar então o princípio da isonomia, também conhecido pelo nome de princípio da igualdade. E a primeira observação que faço é a seguinte: o princípio da isonomia, ele é constitucional e se acha expresso no caput do artigo 5º da nossa Constituição, segundo o qual todos são iguais perante a lei, sem discriminação de qualquer natureza. Embora este princípio seja constitucional e, portanto, não corresponda a um princípio setorial do direito processual civil, este princípio produz sim reflexos sobre o processo, e por uma razão muito simples. O processo judicial brasileiro está totalmente disciplinado em lei, e se a Constituição Federal determina que todos são iguais perante a lei, sem discriminação de qualquer natureza, é intuitivo que a legislação processual também deva orientar-se à luz deste princípio constitucional. E por essa razão, a legislação que disciplina o direito processual tem por dever dar às partes do processo um tratamento igualitário, um tratamento isonômico, sem discriminação de qualquer natureza. Esta é a conhecida igualdade formal. E a igualdade formal é aquela que não considera, que não toma em conta as possíveis ou mesmo prováveis diferenças que existam entre as partes, no nosso caso, do processo, deferindo a essas partes, assim ao autor como também ao réu, os mesmos direitos, os mesmos ônus, os mesmos deveres, as mesmas faculdades processuais. E por que é necessário que, em regra, seja assim? Porque, como vocês bem sabem, autor e réu são partes que se antagonizam, que rivalizam dentro e no decorrer do processo. E é absolutamente natural que essas partes sejam tratadas com igualdade, com simetria, com isonomia, não só pela legislação, mas também pelo juiz que preside aquele processo, para que essas partes conservem uma espécie de paridade de forças e de armas, para que, ao se antagonizarem no processo, ao rivalizarem no processo, não haja um desequilíbrio entre elas, que, se houvesse, poderia repercutir negativamente na justiça da decisão e, consequentemente, no devido processo legal. Portanto, em síntese, a igualdade de tratamento perante a lei, sem discriminação de qualquer natureza, encontra-se prevista na Constituição e repercute na legislação que disciplina o direito processual, no nosso caso, o direito processual civil, prevendo que as partes dentro de um processo precisam ter os mesmos direitos, os mesmos ônus, as mesmas faculdades, os mesmos deveres processuais, para que elas, simetrizadas, possam conservar um equilíbrio de forças que irá certamente contribuir para a justiça da decisão. Aliás, é tão verdade que este princípio constitucional
tem influência sobre o direito processual que o próprio Código de Processo Civil expressamente o adota em dois dispositivos legais. Lá no artigo 7º e no artigo 139, inciso 1, pois ambos impõem ao juiz que defira, na prática, às partes um tratamento igualitário. Como disse, garantindo a elas o que a legislação prevê: os mesmos direitos, os mesmos deveres, os mesmos ônus e as mesmas faculdades processuais. Perfeito? Percebam, entretanto, que o princípio da igualdade formal não considera possíveis ou prováveis diferenças materiais substanciais que existam entre as partes, e que ele defere a elas um tratamento rigorosamente igual. Mas nós sabemos que é muito comum, na verdade bastante frequente, que as partes, que pessoas, e no caso as partes de um processo, podem possuir, podem ostentar diferenças substanciais, materiais, significativas. E essas diferenças podem repercutir no processo e influenciar negativamente a justiça da decisão, bem como o devido processo legal. E justamente por isso é que se faz também uma segunda leitura do princípio da isonomia, do princípio da igualdade, contido no citado artigo 5º caput da Constituição Federal, bem como e expressamente nos artigos 7º e 139, inciso 1 do Código de Processo Civil. E qual é a segunda leitura que se faz a respeito dele? Esta segunda leitura é denominada isonomia ou igualdade material, real, substantiva ou substancial. Segundo a igualdade real ou substantiva, devem ser tratadas as pessoas e as partes com igualdade. Porém, aquelas partes, aquelas pessoas que sejam realmente iguais. E deve-se tratar desigualmente as pessoas e as partes desiguais, na proporção das desigualdades que elas apresentam, justamente para que esse tratamento desigual possa reduzir ou, quem sabe, neutralizar diferenças substanciais, reais, materiais que existam entre elas, procurando, assim, simetrizá-las, isto é, colocá-las no mesmo status real, na mesma posição, em pé de igualdade. Tá? No direito processual, a igualdade material, real, substantiva ou substancial também se manifesta através da nossa legislação. E eu gostaria de trazer à luz alguns exemplos de tratamentos assimétricos, de tratamentos desiguais conferidos às partes no processo, para que vocês percebam a igualdade material, a importância que ela tem para a justiça da decisão e, consequentemente, para a realização na prática daquilo que a Constituição Federal previu com o nome de devido processo legal. Vamos a esses casos? Por exemplo, se vocês forem no artigo 373 do CPC, ele divide entre o autor e o réu o ônus da prova, dos fatos que autor e réu afirmam no decorrer do processo, estabelecendo o seguinte: incumbe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo do direito que ele alega possuir. Por sua vez, o artigo 373 estabelece que incumbe ao réu o ônus da prova de fato impeditivo ou de fato extintivo do direito afirmado pelo autor.
Perfeito? Portanto, está aí uma divisão simétrica, uma divisão igualitária do ônus que autor e réu têm de provar no processo os fatos que eles afirmam. Esse é um tratamento formalmente igualitário em igualdade formal. Tudo bem. Mas se nós formos no artigo 6º, inciso 8º do Código de Defesa do Consumidor, isto é, Lei 8.078 de 1990, vocês verão que dentre os direitos básicos do consumidor está previsto o direito à inversão do ônus da prova. Isto é, a inversão dessa regra de divisão do ônus da prova contida no artigo 373 do CPC. Mas o que está exatamente previsto no Código de Defesa do Consumidor em seu artigo 6º, inciso 8º? O direito do consumidor à inversão do ônus da prova quando ele, consumidor, for hipossuficiente ou quando as alegações que ele apresentar no processo forem verossímeis. Portanto, diante de uma dessas duas situações, vale dizer, da hipossuficiência do consumidor ou da verossimilhança, do aspecto, da aparência de veracidade das afirmações que ele faz no processo, o juiz da causa pode retirar do consumidor o ônus de provar o fato constitutivo do direito que ele afirma possuir e transferir esse ônus da prova para o réu, isto é, para aquele que forneceu um produto ou um serviço defeituoso, perigoso ou viciado ao consumidor, a fim de que este fornecedor prove um fato contrário àquele que dá origem ao direito do qual o consumidor é titular. Ao inverter o ônus da prova, ao retirar do consumidor o ônus de demonstrar no processo a veracidade do fato que ele afirma e transferir esse ônus da prova para o fornecedor do produto ou do serviço, o juiz está tratando as partes desigualmente. Afinal, está invertendo aquela regra de tratamento isonômico prevista pelo artigo 373 do Código de Processo Civil. Mas por que o Código de Defesa do Consumidor contém essa previsão? Ele contém essa previsão porque sabe das diferenças substanciais, materiais, que existem entre o consumidor, de um lado, e o fornecedor de produtos e serviços, de outro lado. E para diminuir as diferenças que existem entre ambos, e muitas vezes essas diferenças enveredam pelo campo técnico, o Código de Defesa do Consumidor autoriza o juiz a inverter o ônus da prova. Vamos dar um exemplo bem simples de um caso que eu vi acontecer e que bem ilustra esse tratamento desigual. Em um determinado bairro da periferia aqui de Araçatuba, uma criança, um garoto, foi até um mini mercado e adquiriu um recipiente, uma garrafa de vidro de uma determinada marca de refrigerante. Né? E quando estava pagando o preço no caixa e portando aquela garrafa em mãos, esse recipiente de vidro acabou estourando, produzindo estilhaços contra o rosto desse garoto, estilhaços esses que acabaram produzindo lesões importantes em uma das córneas e que desencadearam aí uma cegueira permanente. Pois bem, qual é o fato constitutivo do direito desse garoto à indenização? Ora, o fato constitutivo é um acidente de consumo, né? A produção de um produto defeituoso que acabou causando dano àquele consumidor.
Mas, se o garoto afirma no processo a existência de um defeito naquele produto, a ele incumbe o ônus da prova. Mas, será que para aquele garoto residente em uma periferia e que acabava de adquirir ali um recipiente de refrigerante, tecnicamente e economicamente, é acessível uma prova técnica de que aquele recipiente do refrigerante foi fabricado com defeito? Evidentemente não. O ônus da prova da inexistência do defeito é muito mais fácil para o fornecedor daquele produto e mais fácil do ponto de vista técnico e do ponto de vista econômico. Portanto, diante da hipossuficiência econômica daquele garoto e da verossimilhança da alegação de que aquele produto fora fabricado com defeito, o que o juiz da causa fez? Retirou do garoto o ônus de provar o defeito do produto, isto é, o fato constitutivo do direito de indenização por ele afirmado, e transferiu ao fabricante do produto o ônus da prova de demonstrar o contrário, isto é, de que aquele recipiente de refrigerante não foi fabricado com defeito e que o dano teria ocorrido por culpa exclusiva da vítima, o que, se verdade fosse, impediria, não daria origem, melhor dizendo, ao direito de indenização daquele garoto. Entenderam? Então, ao inverter o ônus da prova, retirando-o do consumidor e transferindo-o para o fornecedor, o juiz acaba tratando, a legislação e o juiz acabam tratando desigualmente as partes do processo. Mas esse tratamento desigual se justifica com o objetivo de diminuir as desigualdades entre as partes para tentar simetrizá-las dentro do processo e fazer com que se atinja, então, uma decisão justa e que prestigie, naturalmente, o devido processo legal. Fui claro? Bem, mas o princípio da igualdade material, real ou substantiva também se revela em outros dispositivos relacionados ao direito processual. Vamos a mais um exemplo? Se vocês forem nos artigos 180 e 183 do Código de Processo Civil, verão que ambos deferem ao Ministério Público e à Fazenda Pública, respectivamente, o prazo em dobro para qualquer manifestação no decorrer do processo. Portanto, enquanto as partes privadas possuem um prazo simples para a prática dos atos processuais em geral, o Ministério Público e a Fazenda Pública desfrutam de prazos em dobro, por força dos citados artigos 180 e 183. A título de exemplo, se para uma parte privada é de 15 dias o prazo para apresentar contestação ou uma réplica à contestação, para o Ministério Público e para a Fazenda Pública, esses prazos serão contados em dobro. Portanto, é evidente que há um tratamento assimétrico desigual entre as partes da relação processual. Mas essa desigualdade de tratamento busca, na verdade, reequilibrar ou equilibrar as forças antagônicas que rivalizam durante o processo. E por quê? Porque tanto o Ministério Público quanto a Fazenda Pública atuam em um grande volume de processos. E processos que ambos não podem escolher atuar ou não. Diferentemente de nós, advogados particulares, porque nós estudamos os processos em que nos envolvemos e os assumimos de acordo com a nossa capacidade de trabalho. Nós podemos, portanto, desempenhar um trabalho com maior qualidade, com maior profundidade, já que podemos escolher o número e a complexidade das causas em que nós atuamos. Já os membros do Ministério Público, né, e a Fazenda Pública, de um modo geral,
acabam atuando em uma grande diversidade de processos e os profissionais que as representam, que as assistem, né, no processo, não têm a mesma liberdade que nós, advogados particulares, temos para a escolha dos processos em que nós vamos atuar ou não. Portanto, quando se defere o prazo em dobro à Fazenda Pública ou ao Ministério Público, busca-se, com essa dobra de prazo, proporcionar um reequilíbrio, um equilíbrio das forças antagônicas que existem dentro do processo. Tá joia? Nós vamos ao terceiro exemplo de tratamento assimétrico, desigual, mas que prestigia a igualdade material, a igualdade real ou a igualdade substantiva do processo. Vamos lá? Se vocês forem no artigo 148, inciso 1 do Código de Processo Civil, verão que ele garante o direito à tramitação prioritária dos processos em que a parte seja idoso ou pessoa portadora de doença grave. E idoso são aquelas pessoas que já completaram 60 anos ou mais. Portanto, se o processo envolve idoso ou um portador de doença grave, ele passa a ter tramitação prioritária, de modo que todos os atos processuais e as diligências determinadas nestes processos devem ser realizadas com preferência, com primazia, sobre as demais espécies de processo. Perfeito? Percebam que esse direito de tramitação prioritária é deferido a quem? Apenas algumas categorias de pessoas, a exemplo dos idosos e aos portadores de doença grave, não às pessoas em geral. E por isso, a legislação processual está visivelmente proporcionando um tratamento desigual, um tratamento que aparentemente conflita com aquela igualdade formal prevista lá no artigo 5º caput da Constituição Federal, segundo o qual todos são iguais perante a lei, sem discriminação de qualquer natureza. Mas, por outro lado, esse tratamento assimétrico, esse tratamento desigual e favorável aos idosos e aos portadores de doença grave, acaba prestigiando uma outra vertente do princípio da igualdade. E qual é ela mesmo? A igualdade material, real ou substantiva, segundo a qual devem ser tratadas com igualdade as pessoas iguais e desigualmente aquelas que são desiguais, na proporção de suas desigualdades, com o objetivo de neutralizar ou, pelo menos, reduzir igualdades significativas e que acabam discriminando-as dentro, inclusive, do processo e em prejuízo da parte mais frágil. Tá? Finalmente, eu gostaria de lembrar ainda um quarto exemplo dessa tal igualdade material. E qual é ele? Se vocês forem lá no artigo 496 do Código de Processo Civil, verão que ele prevê o seguinte: está sujeita ao duplo grau de jurisdição a sentença proferida contra ou em desfavor da Fazenda Pública. Isto significa que quando o juiz, lá do primeiro grau de jurisdição, profere uma sentença desfavorável à União, ao Estado-membro, ao Distrito Federal, ao município ou às respectivas autarquias ou fundações públicas, independentemente de a Fazenda Pública interpor um recurso voluntário, a sentença será submetida obrigatoriamente à revisão do tribunal. Vejam, entretanto, que o mesmo não ocorre quando a sentença proferida no processo em que é parte a Fazenda Pública é uma sentença favorável a ela. Vejam também que o reexame necessário ou a revisão obrigatória da sentença não existe em favor dos particulares. E por isso é evidente
que a fazenda pública desfruta desse tratamento diferenciado, assimétrico, desigual dentro do processo. Haja vista que esse tratamento não é deferido aos particulares em geral. Perfeito? Mas aí alguém me pergunta, professor, esse tratamento assimétrico dado à fazenda pública, né, quando a sentença lhe é desfavorável no processo, ele não agride, não viola o princípio da igualdade previsto lá pelo artigo 5º caput da Constituição Federal? Olha, grande parte da nossa literatura diz que não. E o próprio Código de Processo Civil acabou encampando esse entendimento quando continuou a prever, o Código de 2015, a previsão da remessa obrigatória, da revisão necessária das sentenças proferidas contra a Fazenda Pública, né? E qual seria o motivo justificador desse tratamento desigual, né? O objetivo aqui é que as sentenças proferidas contra a Fazenda Pública sejam revisadas pelo tribunal como um mecanismo de segurança da correção da justiça da decisão, para, evitando injustiças, evitar, consequentemente, que os cofres públicos sejam onerados ilegalmente, em prejuízo do exercício de funções públicas que são atribuídas à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos municípios, bem como às respectivas autarquias e fundações. Portanto, busca-se, com essa remessa do processo ao tribunal, uma revisão que dê mais segurança jurídica para aquela decisão emitida no processo, diminuindo assim as probabilidades de erro que se converteriam em prejuízos aos cofres públicos e, portanto, à consecução, à realização, ao exercício das funções públicas que são atribuídas aos referidos entes. Entenderam? Portanto, em síntese, o que eu posso afirmar para vocês? Primeiro, o princípio da igualdade ou da isonomia é constitucional. Segundo, este princípio, embora constitucional e não setorizado, ele estende sim efeitos para o direito processual civil. Tanto estende que o próprio Código de 2015 encampou essa isonomia nos artigos 7º e 139, inciso 1. Em regra, o que a legislação prevê é um tratamento rigorosamente simétrico e igualitário entre as partes do processo, isto é, para o autor e para o réu, prevendo para ambos os mesmos direitos, os mesmos ônus, as mesmas faculdades e as mesmas responsabilidades para que eles preservem a simetria de forças, a paridade de armas dentro do processo, e tudo isso acabe convergindo para a justiça da decisão e, consequentemente, para o devido processo legal. Porém, aí vem a segunda parte. O princípio da igualdade permite uma segunda leitura. E qual é ela? Devem ser tratadas as pessoas e as partes que são iguais. Igualmente as partes que são iguais. E desigualmente as pessoas e as partes que são desiguais, na proporção dessas desigualdades, com o objetivo de neutralizá-las ou, pelo menos, de reduzi-las. Tá? E isso acaba sendo encampado por um conjunto de dispositivos legais que vão prever tratamentos diferenciados para o autor, para o réu, em consideração a determinados fatores que, na percepção do legislador, justificam uma discriminação tocante a direitos, a ônus, a faculdades, a deveres processuais, portanto, no âmbito do direito processual. Perfeito? Bem, eu termino aqui esse vídeo, inclusive para que ele não fique demasiadamente longo, e na sequência eu vou então postar um conjunto de outros que vão contribuir aí para a formação de vocês, tá joia? Espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido. Se gostaram, deixem aí o seu like. Se houver alguma dúvida relacionada a este assunto, por favor, transmita a nós, nós vamos procurar atender todas elas. Obrigado pela atenção e até a próxima.